Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo jóia? E aí, estudando bastante para os concursos, se preparando para as provas? Você sabe que é fundamental você fazer questões de provas anteriores, porque é um treino que você faz, né? E aí, com esse treino, você consegue aferir o que você está melhor e o que você não está tão bem assim. E, portanto, o que você tem que estudar mais e o que você pode estudar um pouco menos. Então, fazer as questões de provas anteriores é fundamental. Por isso que aqui a gente tem gravado algumas questões também e respondendo alternativa por alternativa, mencionando a alternativa que está certa, por que está certa, as que estão erradas, o porquê que estão erradas, para você ir treinando e ir pegando o manejo de responder questão teste e se dar bem no seu concurso. Tá legal? Bom, estamos aqui hoje para tratar de parcerias público-privadas. A parceria público-privada, também conhecida como PPP, é uma espécie de contrato administrativo que é regulado pela Lei 11.079 de 2004. Então a Lei 11.079 de 2004 ela trata das parcerias público-privadas, as PPPs. Tá. E o que é uma PPP? Pera. Aí fica 4 P's, né? PPP, pera. Brincadeira. As parcerias público-privadas, gente, são espécies de contrato administrativo de concessão, tá? Onde apresenta uma característica fundamental, que é a repartição dos riscos do negócio entre o parceiro público e o parceiro privado. Tá? É uma espécie de concessão chamada concessão especial, certo? Quando você tem uma concessão comum, que é aquela concessão regulada pela Lei 8987/95, o prestador do serviço assume integralmente os riscos do negócio. Então você tem aí esse contrato em vários setores, né? Energia elétrica, são concessionárias que prestam serviço, rodovias, né? Então, por exemplo, a manutenção de rodovias são concessionárias. Ecovias, Vioeste, Autoban, Nova Dutra, são todas concessionárias, tá? A Eletropaulo, que presta serviço de energia elétrica, é concessionária. E por aí vai. Transporte coletivo, telefonia, enfim. São todas concessionárias de serviços públicos. Mas é uma concessão comum. Ou seja, o particular que presta o serviço, ele assume integralmente os riscos do negócio. Na parceria público-privada, não. Você tem uma repartição dos riscos do negócio entre o parceiro público e o parceiro privado. Então, o parceiro privado, ele não assume integralmente os riscos do negócio. Ele divide isso com a administração, que é o parceiro público. Tá certo? Muito bem. Bom, a PPP é espécie de contrato de concessão em duas modalidades. Então você tem a PPP chamada patrocinada e a PPP chamada administrativa. Tá, então você tem duas modalidades de PPP, a patrocinada e a administrativa. Antes da gente ler os conceitos legais, vamos só dar uma ideia rapidinho aqui do que é a patrocinada e do que é a administrativa. Pessoal, na patrocinada, o serviço é prestado, faltou um S aqui, o serviço é prestado à coletividade. E o prestador é remunerado pelo usuário do serviço por meio da cobrança de tarifas e também, tracinho aqui também, pelo parceiro público. Tá? A caneta não está muito boa, então por isso está saindo aqui uma letra esquisita. Tá? Peço desculpa para você que está me assistindo aí, mas dá para a gente entender. Então, o serviço é prestado à coletividade, tá? E o prestador do serviço é remunerado pelo usuário do serviço e também pelo poder público, tá? Pelo usuário do serviço por meio da cobrança de tarifas, tá? Isso é o que diferencia, basicamente, da concessão administrativa.
Porque na concessão administrativa, o serviço é prestado diretamente à administração. Então ele não é um serviço que é prestado, pelo menos num primeiro momento, à coletividade. Ele é prestado à administração. Claro que isso se converte posteriormente num interesse público, né, num interesse coletivo. Mas o serviço ele é prestado ao poder público, diretamente. E indiretamente à coletividade. Mas o serviço aqui ele é prestado à administração. E o prestador é remunerado integralmente pela administração. Tá? Então, vamos lá. Exemplo de concessão patrocinada. A rodovia MG50, tá? É o exemplo que é dado padrão. Rodovia MG50. Outro exemplo, o metrô linha amarela, né, que vai da Luz até Vila Sônia. O metrô linha amarela é um exemplo de PPP. É uma parceria público-privada. Tá? Por isso que quem anda de metrô aqui em São Paulo até sabe que a linha amarela é um pouco diferente, né, das demais linhas. Né? O vagão é diferente, a estrutura da estação é um pouco diferente, as catracas são um pouco diferentes, porque é um outro formato, né? É um outro padrão de contrato. O metrô é uma sociedade de economia mista. Tá? As demais linhas, né, a verde, a vermelha, a azul, enfim. O metrô é uma sociedade de economia mista. A linha amarela do metrô especificamente, aí é um exemplo de parceria público-privada. Então você tem um parceiro público e o parceiro privado que se unem, ambos repartindo os riscos do negócio para desempenhar essa atividade. Tá? O prestador ele é remunerado pelos usuários do serviço por meio da cobrança de tarifas e também pelo parceiro público. Tá bom? Concessão administrativa. O serviço é prestado diretamente ao poder público, tá? À administração. Exemplo, a construção e manutenção de um presídio por um particular. Então, o particular ele constrói e administra aquele presídio. Certo? É um exemplo que foi dado pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? Se você for olhar no artigo 2º da Lei 11.079 de 2004, lá constam os conceitos, tá, de PPP patrocinada e de PPP administrativa. Então, olha só. Artigo 2º diz o seguinte, no caput: parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8987/95, quando houver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Tá? Então, o que diz a lei aqui? Que é um contrato de concessão comum, mas que o prestador do serviço também recebe contraprestação do parceiro público, que é o poder público. Tá. Parágrafo 2º. A concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Tá bom? Aí o parágrafo 3º diz o seguinte, ó, não constitui parceria público-privada a concessão comum, né? Assim entendida a concessão de serviços, de que trata a Lei 8987/95, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. E aí o parágrafo 4º, ele estabelece algumas hipóteses em que é vedado se firmar parceria público-privada. E isso é importante. Isso é importante, porque isso aparece em prova e é bacana que a gente comente aqui de uma forma bem tranquila as hipóteses em que é vedado se firmar
parceria público-privada, que é a PPP. Bom, a lei prevê, lá no artigo 2º, parágrafo 4º, 3 hipóteses em que é vedado se firmar PPP. Tá? Então não pode ter PPP. Primeiro, contratações com valor inferior a 20 milhões. Então olha só, PPP só pode ser firmada cujo valor da contratação seja de 20 milhões para cima, tá? Então o valor mínimo de uma PPP é 20 milhões. Então não pode ter PPP com valor inferior a 20 milhões. Beleza. Também não pode ter PPP com prazo inferior a 5 anos. Não pode ter PPP com prazo inferior a 5 anos. O prazo mínimo de uma PPP é 5 anos e o máximo é 35 anos. Admitidas prorrogações, desde que não se ultrapasse o limite máximo de 35 anos. Tá legal? Entendeu? Então, pode ter uma PPP firmada por 10 anos, prorrogada por mais 10, prorrogada por mais 10, prorrogada por mais 5. Acabou. Não pode prorrogar mais porque atingiu o limite máximo de 35 anos. Então, PPP só pode ser no mínimo 5 anos, no máximo 35 anos. Beleza? Admitidas prorrogações dentro desse prazo máximo. Tá? E também não pode ter PPP contratação que tenha como objeto único. Contratação com objeto, como objeto único. Fornecimento de mão de obra que tenha como objeto único o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública, tá? Execução de obra pública. Então, não pode ter PPP a contratação que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Isso porque já existem contratos específicos em nosso ordenamento jurídico para tais contratações isoladas. Então você já tem um contrato específico para fornecimento de mão de obra, você já tem um contrato específico para fornecimento e instalação de equipamentos e já tem um contrato próprio para a execução de obra pública. Então não pode ter PPP para estas contratações isoladamente. Perá, e se eu unir as três, aí pode ter PPP? Aí pode. Aí pode. O que eu não posso é ter PPP que tenha como objeto único uma destas três hipóteses aqui, né? Ó, 1, 2, 3. Agora, se eu unir as três no mesmo contrato, aí pode ser firmado PPP, desde que se respeite os outros dois critérios, né? Prazo superior a 5 anos, né? E também o valor superior a 20 milhões, tá? Então aqui eu coloquei o que não pode. Então não pode ter PPP com valor inferior a 20 milhões, prazo inferior a 5 anos e que tenha como objeto único esses três elementos aqui, tá? Se eu unir os três elementos no mesmo contrato, aí eu posso firmar PPP, respeitado o item 1 e o item 2, este aqui e este aqui. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Pessoal, uma outra coisa que eu acho interessante comentar sobre parceria público-privada é a respeito da licitação. Para ser firmada uma parceria público-privada, é necessária a realização de prévia licitação, e a licitação na modalidade concorrência. Então isso é importante, tá? Antes de ser firmada uma PPP, deve haver licitação na modalidade concorrência. E aí duas coisas aqui são importantes. A lei estabelece que é possível a inversão de etapas do procedimento licitatório. Como assim, Pera? A regra geral numa licitação
é que primeiro ocorra a habilitação e depois a classificação, certo? Essa é a regra geral, né? A habilitação é a etapa em que são analisados os documentos apresentados pelos licitantes, enquanto que na classificação são apreciadas as propostas feitas pelos licitantes. A regra geral é que primeiro ocorra a habilitação e depois a classificação, salvo no pregão, em que a inversão é obrigatória. Aqui na PPP, a inversão é facultativa, ou seja, ela pode ocorrer desde que prevista no edital de licitação. Tá bom? Então é possível a inversão na sequência de etapas do procedimento licitatório. Tá certo? Outra informação importante acerca da licitação nas PPPs. É possível a realização de lances verbais. É possível a realização de lances verbais nas parcerias público-privadas entre os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 20% acima que o valor da menor proposta escrita. Tá? Então participarão dos lances verbais nas PPPs os licitantes que apresentarem proposta escrita com valor até 20% acima que o valor da menor proposta. Tá certo? Toma cuidado, isso daí que eu acabei de falar, marca aí para depois você dar uma olhadinha. Artigo 12, inciso 3, a linha B, artigo 12, inciso 3, a linha B, e também o parágrafo 1º, inciso 2, do mesmo artigo, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 11.079 de 2004. Tá? Então vou repetir. O artigo é o 12, tá? Dá uma olhadinha no inciso 3, a linha B, e também no parágrafo 1º, inciso 2. Tá certo? Estipula que participarão dos lances verbais aqueles que apresentarem proposta escrita com valor até 20% acima que o valor da menor proposta. Por que eu estou falando para você não confundir com o pregão? Porque no pregão também há lances verbais. Agora, no pregão vão participar dos lances verbais aqueles que apresentarem proposta escrita com valor até 10% acima que o valor da menor proposta. Tá? Então toma cuidado para não confundir as porcentagens. No pregão é até 10%. Nas PPPs é até 20%. O pregão é modalidade de licitação. A PPP não é uma modalidade de licitação, mas para ser firmada uma PPP é necessária a realização de licitação de acordo com a lei na modalidade de concorrência. Tá legal? Um outro ponto importante, que a lei aqui acaba inovando um pouco no ordenamento jurídico também, né, é a questão da utilização ou da possível utilização da arbitragem para a resolução de conflitos oriundos deste contrato. Isso como ocorre também na concessão comum, né? A lei prevê isso, a lei 8987/95. Então é possível a utilização da arbitragem para a resolução de conflitos oriundos desses contratos das parcerias público-privadas. Isso você vê lá no artigo 11, inciso 3 da lei 11.079 de 2004. Tá certo? Pessoal, por fim, eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito da chamada sociedade de propósito específico. Sociedade de propósito específico, que é prevista lá no artigo 9º da Lei 11.079 de 2004. Perá, o que estabelece essa sociedade? Gente, antes de ser firmada uma PPP, deverá, não é poderá, deverá ser constituída uma sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado, tá? Sendo vedado à administração ser titular da maioria do capital votante. Isso é o que consta lá no artigo 9º da Lei 11.079 de 2004. Eu li um trechinho aqui desse dispositivo, mas é importante que você pegue a lei, que você dê uma lida na lei, até porque essa lei é curta.
tá? Então é uma lei que dá para ler tranquilamente, é uma lei que vira e mexe aparece nas provas de OAB e também nos concursos públicos. Então dá uma olhadinha, Lei 11.079 de 2004. E toma cuidado também para não confundir as informações que nós vimos aqui sobre parcerias público-privadas com as informações que nós falamos lá no módulo de consórcios públicos. São espécies de contratos administrativos diferentes. E por que eu estou lembrando isso aqui? Lembrei lá na aula de consórcio público e estou lembrando aqui também. Por quê, Perá? Porque é comum você pegar a questão de concurso com informações de um contrato no outro, né? Então ele chama de PPP o que é consórcio, chama de consórcio o que é PPP, ele pega informação da PPP e fala que isso é do consórcio, pega informação que é do consórcio público e trata como se fosse PPP na questão. Então toma cuidado para não confundir PPP, que é uma coisa, com consórcio público, que é outra coisa. Tá legal? Bom, pessoal, aí estão os meus contatos. Muito obrigado pela atenção, bons estudos para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Valeu.